Amanda, o Supremo ele restringe de fato agora o escopo da CPI mesmo em relação a governadores, prefeitos? Na verdade, o Supremo ainda tem que julgar uma outra ação, são coisas diferentes. Isso que a Rosa Weber fez hoje, né, conceder esse habeas corpus, que aliás foi até um habeas corpus mais amplo, que o Ricardo Lewandowski já havia concedido habeas corpus, dando direito a não se autoincriminar, dando direito a permanecer em silêncio, tanto ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como a secretária de Saúde, do Trabalho, a Mayra Pinheiro, né, conhecida como a Capitã Cloroquina. A Rosa Weber foi lá e deu um habeas corpus mais amplo, mais abrangente ainda para o governador do Amazonas, Wilson Lima, que é investigado, dando a ele ao direito não só de permanecer em silêncio, mas até de não comparecer à CPI. Eu acho ruim, eu acho que o governador deve, sim, explicações ao povo amazonense e a toda a sociedade brasileira. Seria bom que esses governadores comparecessem. O que o Supremo tem que analisar ainda é uma outra ação conjunta, né, em que 18 ou 19 governadores se uniram, até aqueles que não foram convocados para a CPI, porque foram convocados, salvo melhor juízo, acho que 9 governadores, mas inclusive os que não foram convocados, alegando que a CPI não tem esse poder. Aí é uma DPF, né, ação de descumprimento de preceito fundamental, alegando que esses governadores não podem ser convocados para a CPI, porque isso fere a separação dos poderes, o Pacto Federativo. Então, essa ação mais ampla, o Supremo ainda tem que analisar. Mas sim, a de Rosa Weber hoje abre um precedente para que governadores, principalmente governadores investigados, e essa era a nota de corte, né, aqueles governadores em que houve, nos estados onde houve ações da PF, foram os convocados para a CPI, então isso abre sim um precedente para que esses governadores não compareçam. Vamos ver, as datas estão ali para o final do mês, vamos ver que tipo de artifício eles vão usar, se vão recorrer ou se o Supremo deve decidir até lá nessa ação mais ampla. Eu gostaria de falar aqui sobre outro assunto, Marcelo, que é essa nova frente, esse novo capítulo que se abre na CPI de hoje, com a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de uma série de pessoas. Retomando até aquele meu comentário de ontem, a CPI agora vai agir em 3 frentes, né? Vacina, comunicação e gabinete paralelo. Então, por exemplo, no gabinete paralelo, você tem a quebra do sigilo do Carlos Wizard, que é um empresário que sempre defendeu o tratamento precoce, foi contra o lockdown, trabalhou como consultor no Ministério da Saúde, da própria Mayra Pinheiro, do virologista Paulo Zanotto, que aparece naquele vídeo, né, no encontro no Planalto com Bolsonaro, falando do Shadow Cabinet, que é um gabinete das sombras, em tradução literal, mas também que não é bem isso que os senadores estão falando, porque isso em ciência política, esse gabinete para esse Shadow Cabinet tem outro significado. Aí você tem a frente da comunicação, né, que é entender como essa informação ou desinformação era propagada, era disseminada nos meios oficiais, se havia investimento, recursos públicos da SECOM para isso. Então, será quebrado o sigilo de 3 agências, né, que trabalham para a SECOM, e quebrou-se também o sigilo da Associação Dignidade Médica, aquelas associações dos médicos que trabalham com tratamento precoce. Aí, nesse diapasão, também a CPI vai investigar as empresas que podem ter lucrado, né, que certamente lucraram com a produção de hidroxicloroquina, notadamente a Apsen e a EMS. Essas empresas também receberam financiamento, receberam empréstimos do BNDES. Então, agora a CPI já está nesse capítulo do siga o dinheiro, né, follow the money. Então, aqui, follow the money. Quem se beneficiou, quem lucrou com a produção e a defesa do tratamento precoce, médicos, empresas farmacêuticas, é isso que a CPI vai investigar. E também tem o caminho das vacinas, que aí são os ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, o das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e outros servidores ali do Ministério da Saúde. Então, são essas 3 frentes de investigação.